Olá pessoal, amigos do Centro Espírita Francisco de Assis e de outras pessoas que possam estar em algum momento nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui para fazer o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, humildinho. Sempre lembrando que esse nosso estudo é baseado no estudo do Mildinho Uberaba, do Aloísio. A gente assiste os vídeos e depois a gente comenta, faz algumas reflexões, pega novos textos. E essa é a temática do nosso estudo, né? E as pessoas podem acompanhar da mesma forma. É interessante que a pessoa sempre assista o episódio do Aloísio para ter ideia daquilo que a gente está falando. Então, nesse momento, nós vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos todos visualizar as nossas casas espíritas, a nossa casa mental, a partir dessa nossa casa mental, que a gente possa nos organizar para criar um ambiente favorável para que a espiritualidade possa trabalhar, né? Fazer uma vibração mesmo para a nossa casa, vamos vibrar, pensar, né, que a gente esteja nesse momento subindo a escada, se houver, entrando na casa, limpando e ajudando a espiritualidade a ambientar, colorindo com as nossas flores, com os nossos pensamentos, esse ambiente, para atender os irmãozinhos que possam lá estar neste momento, que eles possam todos ser atendidos com muito amor, com muito carinho, através do nosso estudo, de todas essas nossas reflexões, e que essas reflexões também possam servir não só para eles, mas principalmente para o nosso dia a dia, para a nossa mudança de comportamento, para as nossas atitudes, que Jesus possa estar em nossos corações, nos envolvendo, nos abraçando, e que sim, Senhor, todos esses nossos amigos espirituais, principalmente o nosso mentor individual, possa trabalhar conosco, dia a dia, que nós possamos ouvi-lo e seguir as nossas intuições. Que Jesus, nosso divino amado mestre, ampare nesse trabalho de hoje e a todos os nossos irmãos que possam estar neste momento em alguma situação de provação. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Adeus. Então, como é de praxe, né, nós vamos fazer um pequeno resumo do que a gente vem estudando, né? E hoje a gente vai finalizar, né, a passagem que relata a cura do homem da mão mirrada. A gente, recapitulando os estudos anteriores, a gente vai lembrar do contexto do nosso estudo, né? A gente já veio estudando já outras passagens, né? E lembramos a semana passada que, apesar do homem da mão mirrada ser, vamos dizer assim, a figura principal dessa passagem, na realidade Jesus ainda está conversando e se referindo à passagem anterior, que é a passagem que ele esteve com os fariseus, e que Jesus propõe uma mudança. Então, Jesus é assim um rebelde, um revolucionário, né? A gente tem essa ideia que Jesus era bonzinho, né? Mas nada, Jesus vem trazer uma proposta revolucionária, algo que era inesperado, que por isso as pessoas não aceitavam, né? Então, a linha de assunto ela vai permanecer a mesma, ou seja, ele continua tendo um embate com os fariseus, trazendo uma proposta renovadora, uma proposta de uma vida diferente, que é por isso que os fariseus não aceitam, né? Porque eles tinham aquela ideia de manter as coisas do jeito que eles queriam, dentro de uma lei que para eles estava certa, né? Para eles aquilo era o certo a se fazer. Eles não tinham assim, não conseguiam enxergar a boa nova como sendo uma boa nova. Para eles era um incômodo. E isso existe até hoje, porque mudar incomoda. As pessoas que vêm tirar a gente da nossa zona de conforto, dizer, criticar alguma coisa que você está fazendo, você se incomoda, você não quer, você quer ficar quietinha no seu canto. É a nossa atitude mais assim, comum, né? E em termos de discussão simbólica, o que significava essa mão mirrada, né? Num entendimento mais profundo. Ela representa o quê? A limitação do nosso sentimento. Então a gente até falou num dos episódios que a mão direita, né, que é a mão mirrada, é aquela do sentimento, porque a outra mão ela está forte, né, a mão do intelectualismo, que a gente falou até que é de Jerusalém,
que eles sabiam muito, conheciam muito, e a grande inveja que eles têm, o grande ódio que eles criam, né, que se cria em torno de Jesus, é porque Jesus, apesar de não ter tido uma formação, né, de não ter seguido nenhum rabino, de não ter sido... Ele conhecia, né? Jesus cita muito Isaías. Acho que as maiores citações de Jesus é no livro de Isaías. Então ele conhecia, sem ter estudado. E como é que eles não... Né? Poxa, me matei de estudar, deixei, né, que o Luiz fala, deixei de brincar com meus coleguinhas, e agora vem essa pessoa que não estudou nada, que não sabe, que não tem conhecimento, e vem falar algo ao contrário do que eu penso. Então, para eles era era uma condição assim de incômodo. Então, é lógico que eles não gostavam. Então, no nosso último estudo, né, nós vimos falando assim, mais efetivamente, né, que Jesus dá o comando. Né? Jesus para de falar, vamos dizer, embora ele esteja longe dos fariseus, né? Quer dizer, perto dos fariseus, mas em outra situação, agora é que ele vai, a semana passada que ele falou, para o homem mirrado estender a mão, mas ainda se referindo aos fariseus, que eram eles que tinham a mão mirrada, né? O cérebro, né? Mais ligado para as coisas intelectuais e menos para o sentimento, né? E no nosso último estudo, Jesus é que vai fazer efetivamente a cura, né? Que ele dá a voz de comando, quando diz ele para o homem estender a mão mirrada. E estender também tem essa questão de você, da facilidade, né? Como é difícil tanto estender a mão, né? Como receber. A gente falou isso semana passada, né? Como é difícil você estender a mão para ajudar, como também é difícil você receber uma ajuda, porque o nosso orgulho atrapalha receber, né? A gente não quer mostrar que tem uma fragilidade. E principalmente a dificuldade que a gente tem de conservar as amizades. Porque quando você se torna amigo mais próximo, a pessoa começa a te enxergar melhor, começa a ver o seu defeito, conforme vê a pessoa que vai na sua casa, ela vê como é que você vive, como é que você vive com a sua família, com a parentela mais próxima, que é diferente da sua máscara social que você tem do lado de fora. Então, por isso que aí ele fala, né, que a gente prefere essas amizades sociais. Amizade de Facebook, de internet, de Instagram. Porque ali você se mostra só aquilo que você quer mostrar. Você não mostra a sua intimidade. Isso é mais difícil, né? Então, dentro desse nosso estilo de vida, aí ele fala que estender a mão, quando você estende e você pega a mão, é um ato de confiança. E confiar no outro é muito difícil, porque dentro da confiança, você só pode confiar quando você eliminou os interesses. Qualquer interesse que você tenha diferente, você vai perder a confiança. Se você quer o cargo do outro, se você quer, às vezes até a homenagem do outro, a gente não se libera, né, desse interesse. Por isso que é muito difícil, eu vejo, a gente ter relação, quando chega uma pessoa nova na família, né? Não é só, tem essa questão, né, de sogra e nora, a dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque é uma pessoa nova que entra na família, que tem ideias diferentes. E a gente tem essa dificuldade de aceitar, né? Porque ela vai fazer diferente. É seu filho, aquele que você criou, que você tinha expectativa que ele fosse daquele jeitinho que você criou. Então, essas expectativas que a gente cria é que faz com que você não tenha a facilidade de criar uma amizade mais profunda, um sentimento melhor em relação a isso. Porque as pessoas pensam diferente, elas não pensam igual você pensa, nunca. Então, você tem que ter, que a gente vai falar muito hoje no estudo, é de você não alimentar uma antipatia. Porque isso é uma coisa que vai crescendo. Quando você vai... O início de uma amizade é sempre assim, relativamente legal, bom, né? Às vezes tem uma antipatia gratuita, talvez, mas você tem que
não alimentar isso, para que você possa enxergar a pessoa dentro de um contexto. É isso que a gente está fazendo aqui no estudo. Se você enxerga tudo dentro de um contexto e começa a descobrir como é que foi a vida dela, como é que foi a infância, o que ela aprendeu, o que ela enxerga, e tira dentro do possível, porque a gente não acho que não é possível você tirar todo o interesse. Toda relação, seja de amizade, seja de casamento, seja social, seja profissional, é muito difícil você tirar todo o interesse. Eu acho que é quase impossível. Tudo tem algum interesse. A gente ainda não tem essa condição do amor incondicional. O mais próximo é o de mãe e filho, né, que a gente fala. Mas mesmo assim, sempre tem alguma coisa por trás que você tem que domar. Você não tem como eliminar, mas dá para domar, não é? Então, por isso aí ele vai chegar no versículo de hoje, que vai falar: após saírem os fariseus, formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Né? Então, a palavra que nós vamos estudar hoje, né, quando quer dizer, Jesus virou as costas e eles se reuniram. Por quê? Porque Jesus estava indo contra o estilo de vida deles. Era uma ameaça muito grande para eles. Né? Então, eles falam em matá-lo. Quer dizer, é uma coisa muito grave, né? Não é só afastar, é matar. No sentido de eliminar. Isso que é complicado, né? Eu também vi esse aspecto da passagem, né? Que não é uma coisa simples de você estar simplesmente... vou jogar para lá. Não, é um matar plano mesmo. que se concretizou, né? Uma coisa que depois se concretizou, né? E aí ele vai falar de Judas, né? Quer falar um pouquinho da situação de Judas, que eu achei bem legal. A mensagem de Emmanuel, né? A situação do Judas é interessante porque é aquela coisa, né? Jesus sempre vê o potencial, né? Então, em qualquer momento, o que acontece? Ele, até no último momento com Judas ali, né? O que ele pergunta? Amigo, aqui veio, né? Então, mesmo sabendo que tudo aquilo ia acontecer, né? Ele consegue, até o último momento, entender, sabia da deserção dele, né? Mas até o último momento teve o convite. E a leitura é a seguinte, olha: e o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los através de seus próprios exemplos de humildade sem servilismo e de lealdade sem arrogância. Ele sabia que o Judas, o discípulo incauto, bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários que combatiam a mensagem renovadora. A pretexto de amar os inimigos, ser-lhe-ia lícito afastá-lo da pequena comunidade, a fim de preservá-la, mas preferiu estender-lhes mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros da tarefa na prática do bem, naquilo que nos torne possível. É muito grandioso isso. Você tem a gente, que quando a gente imediatamente, o que você faz? Você afasta, né? É mais exclui, fácil, né? Deixa de lado, entra um sentimento de indiferença. Agora ele não, até o último momento, né? Amigo. Aqui vens, amigo, né? É muito lindo isso, essa passagem. É interessante. Um convite realmente, né, a uma mudança de posicionamento. Eu vi, porque Jesus está enxergando quem? Joana d'Arc, né? Ele já vê ali que Judas tinha nele a potência de Joana d'Arc, que vem depois, né, numa questão de martírio, né, de mártir, mas com uma grande missão, né, de renovar, de renovação, de trazer, ele fala que a preparação para o que viria depois, que seria o Espiritismo, né, na França. E eu assisti ontem uma palestra do Saulo Silva, que ele fala sobre a questão do desenvolvimento do amor. Como é que ele acontece? Ele acontece em etapas. E a etapa mais... E a gente acha que a primeira etapa é a questão da aversão, da indignação. Mas ele fala que a primeira etapa é a indiferença. Então, tudo começa pela indiferença. Ou seja,
é pior do que a aversão. Então você começa com uma diferença, ou seja, a diferença moral que a gente chama, né? É você passar e não ver. Você passa por um mendigo, você vê a situação e você nem liga para aquilo. Esse é o primeiro estágio do desenvolvimento. Depois vem a aversão com indignação, com agressão. Mas aí ele fala que já é um início de sensibilização. Apesar de você estar indignado, é mais sensível do que a indiferença. Depois disso, vem uma fase de indignação, mas já sem agressão. Você já está indignado, já está revoltado, mas você já começa a melhorar. Depois vem a fase do entendimento. Esse entendimento significa sentir e entender, sentir um pouquinho ainda, né? E entender que o outro é doente, que tem uma causa. É você olhar o outro e falar, não, mas parece, por que ele é assim? Ah, por causa disso, porque foi criado dessa forma, porque foi assim que ele aprendeu, alguma coisa assim. Depois vem a compaixão. É você constatar, você meio que se colocar no lugar do outro e constatar que é uma pessoa digna de oração. É você ter indulgência, você rezar por ela, você pensar, né? Entender mais a situação. E depois é que é o amor. E quando vem o amor, você se livra de todo aquele peso que vinha desde a indiferença até a compaixão, né? Então, o importante é que a gente faça o quê? Ele termina dizendo que é importante que você faça uma autoanálise para saber, nas áreas da sua vida, porque em cada área ou com cada pessoa que você está se relacionando, você está em algum desses estágios. Então, na área profissional, na área da família, né, que é mais complicado, na área da sociedade, você está indiferente, você está indignado e revoltado, que a maioria das pessoas está, né, em relação ao político, por exemplo, todo mundo revoltado. Você já está indignado, mas ainda, vamos dizer, menos agressivo. Você já tem um entendimento por que ele é daquele jeito. Você já tem compaixão ou você ama? Então, eu achei muito interessante, né? E aí, você é a mesma pessoa. É você mesmo. Por isso que quando ele fala nesse contra, eu pensei na palavra adversário. E aí, eu pensei num outro viés da situação. Porque a gente fala muito em adversário, em estar contra, e a gente lembra que a gente se coloca como se a gente fosse Jesus e os outros fossem fariseus. Nós não somos nunca fariseus. A gente sempre se coloca numa situação de superioridade, quando na realidade, quem que é o nosso maior adversário? Nós mesmos. Nós é que temos essa dificuldade. Não é? Então, em que momento você está em relação ao outro como um adversário ou como um amigo? Em que momento você está para quem você significa uma indiferença que você pegou, simplesmente jogou fora, falou, não, esse eu não quero ver, não dá mais para mim. Em que momento você está no momento de entendimento, tá, ele é assim, porque aconteceu isso, isso, aquilo. E amar, então, né, são vários estágios. E em cada relação sua que você pegar, você está dentro de um estágio. É a mesma pessoa com sentimentos diferentes dentro de si. Olha como é que a gente é conflito o tempo todo. Se você for imaginar, se você fazer uma reflexão sobre isso tudo, é uma reflexão complicada, né? Muito. Né? Porque o evangelho, é o que ele fala, né? É uma proposta de vida. E existem aqueles que são contrários a Jesus, né? E ao evangelho. Então, Jesus fala que é uma coisa difícil, amar ao próximo e, mais sobretudo, amar ao inimigo, né? E já são 2000 anos que Jesus falou isso, e ainda existem aqueles perseguidores contrários a essas ideias, né? Por conta disso, aí ele vai falar nos líderes, né? Quantos líderes foram assassinados por pensarem assim? Esses dias eu assisti um filme
que conta a história acho que é o último, chama O Último Vice-Rei. Muito bonito o filme, mas assim, te deixa até com uma sensação de tristeza, porque a gente fala muito no Gandhi, né? Da proposta dele de ter conseguido libertar a Índia da Inglaterra, mas a vitória dele acabou sendo assim, uma vitória assim, pela metade, né? Porque ele não conseguiu unir a Índia. Acabou que o que ele conseguiu foi criar uma Índia dividida, porque se criou o Paquistão. A história conta, o filme conta bem essa história. Inclusive Gandhi mostra Gandhi assim, no dia que eles vão fazer a comemoração da libertação, né, que o vice-rei vai entregar, porque ele também ele foi iludido também. Ele achou que era uma coisa, era outra, né? O filme conta bem isso. Quer dizer, acabou que ficou uma Índia dividida com várias religiões. Então, Gandhi não vai, porque ele falou, ele não tem nada para comemorar. Apesar de toda a luta dele, as pessoas ainda entenderam errado. Porque eles não conseguiram, dentro de um país, de uma Índia enorme, ter um consenso disso. E a gente ainda vive muito isso. Menos um pouco, né? Eu acho que hoje em dia as religiões não têm tanto, né? Mas a gente ainda tem muito preconceito, né? Com as outras religiões, o evangélico, o umbandista, o espiritismo, todos achando, cada um achando que é mais que o outro. Na realidade é só o evangelho, todo mundo segue Jesus, todo mundo tem uma regra de conduta, não precisa ter uma religião, você só precisa ter ética e moral. E isso todas as religiões têm, mas a gente fica disputando o poder, por quê? Por conta do interesse. Existe um interesse escuso, particular, né, pequeno, que vai se estender para a sociedade. Mas tudo vem de quem? De mim, de dentro de cada um de nós, né? A gente se esquece, né, que apesar do nosso compromisso individual, nós somos um coletivo. Então, parte do que eu sou vai refletir no todo. Então, por exemplo, nessa passagem, né, quando Jesus ele se retira, e aí o Pedro tem o ódio, né, daquele momento dos fariseus, mas ele não deixa o ódio ali, não. Ele vai com Jesus, né, e carrega aquele ódio com ele. E aquele ódio, na realidade, ele vai se somar, porque como a gente vive em campo vibratório, todo pensamento, né, vai produzindo ondas. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque não é só, eu não sou eu sozinho. Quando eu assumo uma postura de indiferença, eu estou sintonizando com as pessoas na mesma faixa da indiferença. Então, uma indiferença que é mínima pode se tornar grande demais. E aí é como se a gente passasse sem ter compromisso. Está cortando. Será que é a minha internet ou a sua? E nós temos direitos pensando, vai refletir em toda a coletividade. E aí a gente tem que ter muito, apesar de não se colocar na posição assim de julgamento, eu tenho que entender assim, aquilo que eu estou julgando o outro ainda faz parte de mim, existe lá dentro de mim, eu não sou superior. Eu tenho as mesmas fragilidades e às vezes eu não estou vivendo aquele momento específico, mas pode ser que eu tenha, ali na frente, eu vou ter a mesma situação como um desafio. Então, essa coisa da gente entender que a gente é um todo, apesar, né, da responsabilidade individual de cada um, é grandioso demais, né? Ele dá o exemplo de você chegar em casa e a sua mãe não ter feito almoço e tal, e eu me lembrei muito da questão de restaurante, a posição do garçom. Hoje acho que até menos, e aqui no interior é menos, mas em cidades maiores, assim, existe uma prepotência das pessoas em relação à pessoa que chega, primeiro que ela está com fome, né? Nem sempre o restaurante te atende no horário que você espera, né? Tem mais movimento, às vezes a pessoa tem lá algum problema que você não sabe. E eu sei porque eu tive restaurante, eu sei as situações que a gente passa
de estar atendendo a pessoa e você querer fazer o melhor por ela, mas ela chega assim às vezes irritadíssima e ela quer ser atendida primeiro, não importa que ela chegou depois, né? Dentro de uma prioridade. E muitas pessoas realmente judiam do garçom, reclamam muito. É lógico que você tem direito de se queixar em relação a algumas questões e de pontuar tal, mas a gente vê... e depois que a pessoa comeu, aí se ela gostou da comida, ela elogia, mas ela esquece tudo que ela fez antes. E às vezes até na hora de pagar, sabe? A pessoa, tipo assim, tem pessoas que, por exemplo, agora saiu a nota de 200, né? O comércio lida com dificuldade com troco, não tem troco à vontade. Aí a pessoa faz questão de pegar, hoje que saiu a nota de 200, né? Porque inclusive parece que vai ser recolhido. Ela faz questão de tirar, ela tem troco, mas ela não quer dar o troco para mostrar que ela tem uma nota de 100, uma nota de 200. Tudo isso são pequenas, né? São pequenas coisas que criam um ambiente de disputa, de diferença, não só o ódio, mas a própria diferença, né? Por isso que a gente pensa muito no garçom como uma pessoa que tem humildade, porque é uma coisa que ele tem que desenvolver, porque senão ele vai brigar todos os dias. O garçom que não tem humildade, ele vai brigar todo dia com o cliente, porque a maioria chega irritado e com fome, querendo ser atendido muito rapidamente, não aceita, aí fica de olho lá no prato do outro, tá vendo? O cara chegou depois de mim e foi atendido. Mas ele não sabe, por exemplo, que às vezes o cara antes ligou no restaurante, olha, eu vou chegar a tal hora, você deixa a comida pronta que eu tô com pressa. Ele não vê o outro, ele só vê a si mesmo. Então, se você época de política, então, é muito interessante, porque, tipo assim, no restaurante fica assim, dá para você fazer um mapa, assim, sabe? Daqui para cá é fulano, daqui para cá tá sentado fulano, porque eles se separam, literalmente. Sentam longe um. Chega um de um partido, senta aqui, o outro já senta lá. Mesmo que aquele lugar fosse dele antes. Entendeu? Porque as pessoas no restaurante têm um lugar certo para sentar. Você pode reparar, eu gosto de sentar em tal lugar, tu vai sempre lá. Mas se ele chegar e alguém estiver no lugar dele, então também é outra coisa que incomoda ele. Como se aquele lugar fosse dele. Dentro da nossa casa a gente tem o nosso lugar de preferência, você já viu? Cada um tem seu lugarzinho de sentar. Então, quer dizer, a gente vai fazendo pequenas coisas que nem percebe. Tudo isso é forma de poder, é forma de você marcar, né? Marcar o seu lugar, não é? E é interessante, assim, que quando ele fala, né? Você é adversário do Cristo? Eu, quando eu responder essa pergunta, falar, claro que eu não sou. Eu não sou adversário do Cristo. Mas eu só acho que não sou, né? Na medida que eu tenho determinadas posturas e que eu estou contribuindo, né, com aquela onda coletiva de indiferença, de raiva, de ódio, de reclamação, de condenação, de queixa, eu estou fazendo parte, qualquer crítica, dos né? adversários do Cristo. Quando você está na rua e vê alguém e julga essa pessoa, até mesmo pela roupa que ela está, mas que horror, eu não usaria essa roupa, Isso já é ser adversário. Que como Jesus veria aquela pessoa? Será que Jesus viria desse jeito? Então, tudo isso, quer dizer, são tão pequenas coisas que vão se somando, é o que ele fala da egrégora, né? Esses pequenos ódios, essas pequenas adversidades que a gente vai criando, que vai somando em todo. Que faz essa massa, que ele fala, né? Que é uma massa escura, uma massa de fumaça escura, que faz oposição ao Evangelho, né? Ele vai falar do Ceifa de Luz, né? Capítulo 48, imunização espiritual. Você tem ideia? Quer falar? Que ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos... Ela é grande, né? Como tem muitas... Não, eu cortei, ela é grande, só grifei uns pedacinhos dela. Eu achei interessante aqui, quando ele fala, né? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que eu achei muito importante é quando ele fala das duas classes de adversários que a gente constrói, né? Aqueles que não concordam conosco e aqueles que passaram a nos perseguir quando causamos sofrimento neles. Então,
quando a gente trabalha essas duas questões, né, tem essas duas questões bem claras, a gente vai ver que a construção do adversário nasce na gente mesmo, né? Porque, primeiro, nessa primeira classe, aqueles que não concordam com você. Não tem jeito, é inevitável, né? É inevitável, não tem jeito. E nem todo mundo vai concordar. Que bom que é assim, né? Imagine se todo mundo tivesse que concordar o tempo todo com você. Isso, o fato da pessoa escolher caminhos diferentes do seu não quer dizer que ela esteja num caminho errado. Mesmo porque isso é muito relativo dentro do processo evolutivo. O que é bem e o que é mal? Nós ainda estamos naquela fase de relativizar o bem. Então, se é do meu interesse, eu julgo aquilo como bem. Se o outro está tomando um caminho diferente daquilo que eu acredito, aí eu já acho que está errado. Então, esses tipos de não, mas essa cortando a internet, hoje a internet está meio fraca. Porque às vezes a gente está. O Zélio deu uma parada ali, né? Tá cortando aqui. Todo, a gente tem que se perguntar o tempo todo, né? Se eu não estou causando adversários, né? E sempre, quando você tem uma ideia do bem, você vai atrair inimigos. Porque aqueles espíritos que estão naquela faixa evolutiva contra o Cristo, contra a sua mensagem, eles vão simpatizar com você que está em outro caminho. Então é um desafio. O que eu achei interessante aí foi essas duas questões. Porque a gente vive numa sociedade de visibilidade. Principalmente agora a questão, por exemplo, da pandemia, né? Trouxe mais isso ainda, porque pessoas que não estão podendo sair, algumas estão... Né, aí você tem aquele negócio, aquela questão de seguir, né? Tem não sei quantos milhões de seguidores, aí a pessoa se coloca numa... Não tem como a pessoa não se colocar numa posição de destaque, né? Uma pessoa que tem mais acesso, que tem... Então você tem lá uma pessoa que você segue porque faz ginástica, tem uma outra que segue porque é filósofo, e essas pessoas têm que tomar cuidado, porque existe uma idolatria, né? Você começa a idolatrar essas pessoas, e é o que ele falou a semana passada, né? É melhor você conhecê-las por ali só, porque se você conhecê-las na intimidade, talvez você não goste tanto delas. Toda vez que você se aproxima de um ídolo de forma muito mais, está mais próximo dele, ele deixa de ser ídolo, né? Porque você já começa a ver os defeitos dele, né? Então ele fala no trânsito, né? Ele fala do Chico, que o Chico estava sempre sóbrio, né? Não tinha... Ele dá exemplo Ih, tá piscando aqui a luz. Das conquistas sociais, das afetivas. Você tem que tomar um certo cuidado com isso. Que até que ponto você não está provocando, pela sua postura, pela sua maneira de mostrar a inveja do outro, né? Ele deu o exemplo da aliança, né? Da pessoa ficar postando na internet do casamento, do que aconteceu de bom na vida dela, se esquecendo de pessoas que estão com dificuldade, né, nessa área. Todo mundo tem as suas dificuldades, né? É lógico que você não vai... A inveja existe de qualquer maneira, né? Porque nem sempre a pessoa lida bem com uma situação. Mas a gente também não pode provocar, né? Provocar um sentimento de animosidade, não é? Que ele vai falar isso, né? Porque nem Jesus deixou de ter inimigos gratuitos, não é? Os fariseus mesmo tinham inveja dele justamente pelo fato dele saber do conhecimento que ele tinha e das mudanças que ele ia. Nicodemos vai procurar Jesus justamente por causa disso, né? Porque Nicodemos não entendia como que ele tinha tentado curar a Madalena com todo o conhecimento que ele tinha, e Jesus foi lá e só falou com ela, chamou ela pelo nome e resolveu tudo. Quer dizer, como que podia, né? Ele fazer aquilo tudo. Então, essa falta de... Mas mesmo assim, Nicodemos, apesar de ter entendido, ainda não teve coragem, né? Ele entendeu, mas ele não teve a coragem de seguir Jesus.
Porque às vezes você até entende, mas cadê que você tem coragem de mudar, né? No livro A Verdade Responde, né, no capítulo 9, Adversários, ele fala uma coisa muito interessante também, né, o Emmanuel, que a questão da empatia, que o tempo todo a gente tem que fazer esse esforço de se colocar no lugar do outro, porque a compreensão vai ser a raiz da verdadeira fraternidade. Quando eu começo a me colocar no lugar do outro, tentando analisar as situações que o outro está vivendo, as dificuldades que ele está vivendo, fica mais fácil a gente compreender do que a gente só estabelecer um julgamento de uma posição. Eu costumo falar que é a nossa zona de conforto, né? Eu estou na minha zona de conforto, é fácil eu julgar o outro. Mas se eu estivesse passando aquilo que o outro está passando, como que agiria? E no livro Bênção de Paz, ele fala da questão dos adversários, que ele fala que o ente espiritual, eles são médicos corajosos, né, que nos facultam corretivos. Porque o amigo, como ele gosta de você, e vê se não é assim na vida da gente. Quando a gente já tem um certo envolvimento de afetividade com o outro, de amorosidade, não fica mais fácil a gente não ver defeito nele. Entre parênteses, assim, né, vamos colocar, abrir aspas, né? Mãe e filho. Como você gosta, fica difícil você enxergar defeitos. É até um grande desafio na maternidade aí, da gente entender que os filhos são espíritos com necessidades iguais às nossas, que apresentam defeitos e que a gente tem que ir ajudando a tirar o véu desses defeitos, né, e ajudando esses espíritos a aprimorá-los dentro disso. Né? E os adversários são realmente isso, porque um adversário, ele é realmente aquele que vai apontar, ele te cutuca. O que seria interessante a gente fazer? Ao invés de assumir uma postura de indiferença, de indignação, a gente falar assim, olha, ele está falando isso de mim. O que tem de verdade nisso? Eu realmente tenho essas posturas, né? Então, ele nos dá essas oportunidades de retificarmos os nossos próprios erros. Esse livro ele ainda fala assim, olha, o adversário é mais propriamente aquele que suga a nossa alma, a feição do lavrador, que cava a terra a fim de que produzamos na seara do bem. Olha que coisa bonita, né? Sucar, né, a nossa alma. Então, quer dizer, vai mexer mesmo, né? Cavucar dói. Né? Fazer aquela coisa para quê? Para fazer a gente despertar. E eu vejo muito isso. Eu entrei pela doutrina espírita através de um processo obsessivo muito grande. E hoje, nesse estágio evolutivo que eu me encontro, né, assim, que a gente já está na doutrina, já não significa, mas aquele compromisso com a busca, né, do bem, do trabalho e tudo. Hoje eu analiso assim, quem foi meu maior amigo? Meu obsessor. Porque através dessas feridas que ele mexeu na minha alma, me deixou fragilizado, me deixou mal, me deixou angustiado. Jogou no chão, né? Literalmente no chão. Me jogou assim, lá embaixo. Foi através dele, né? Então é aquela mensagem do Emmanuel também. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E quando a gente fala homem, a gente se coloca, né, na vida espiritual, né, que a gente fica. Mas é muito bonito isso, né, Rita? E ele não comenta assim, ele não comenta porque ele não comenta toda a bibliografia que ele coloca lá, né? Você reparou, né? Acho que ele fez meio que igual a gente tem feito. Ele pega um monte de texto, não deu tempo, mas ele deixou lá. Então, o Evangelho por Emmanuel, né, eles são 115 amigos e inimigos, fala bem isso que você está falando. Então, ele fala assim, o amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário, ele vai identificar os nossos erros.
impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável da nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. Quer dizer, o amigo vê aquele pequenininha coisa que você faz, ele acha ótimo, maravilhoso, né? Ótimo. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza os nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e, combatendo-nos, reconhece-nos a presença em ação. Então, muitas vezes, né, eu me lembro muito de um patrão que eu tive que era muito bravo, e foi graças a ele que eu tenho uma memória para número, uma memória assim, porque ele me forçou, ele exigia de mim. Então, a pessoa que só passa a mão na sua cabeça, que só vê você, te elogia pelas pequenas coisas que você fez, você precisa daquele, vamos dizer, inimigo, entre aspas, que não, que exige de você. Que faz, não, você pode fazer mais. Você vai mais além. Isso aqui não, isso daqui está errado, vamos olhar, né? Então, na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio. Né? Quer dizer, você precisa do amigo. E sem o adversário, ou seja, o inimigo, ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Então, o inimigo te apresenta um desafio. O que ele está vendo? É isso que a gente às vezes não enxerga, né? A gente não vê que ninguém é perfeito, todos nós temos os defeitos e todos nós podemos fazer mais. Eu me lembro que a minha mãe falava assim, tem aquele ditado, né? Não dê o passo maior do que a perna. Mamãe falava assim, você dá sempre um passo pouco maior que a perna, minha filha. Porque senão você não vai adiante. Se você dá sempre um passo menor que a perna, que dia que você vai andar para frente? Então você tem que arriscar um pouco. Você pode fazer mais um pouquinho. Dia a dia, e é assim que a gente evolui, né? É uma lição de evolução. A gente precisa poder fazer um pouco mais do que fez ontem. E isso, dentro do que nós estamos falando, do contexto que nós estamos falando, é na área do sentimento. Da gente sair da indiferença para o amor. Jesus era isso, né? O sentimento. Jesus era o sentimento. Não é? É isso que ele vem nos ensinar. A amar o inimigo. Porque amar é fácil. Amar sua mãe, aquela que faz tudo que você quer, que faz a comida do jeitinho que você quer, porque até na mãe a gente, né, ali dá o exemplo. Quando sua mãe não faz, quando a pessoa não faz aquilo que você espera, não é? E aí eu me lembrei, deixa eu ver aqui onde é que está. Porque olha essa frase aqui do sentimento, olha, está no livro A Verdade Responde. É o caminho do sentimento, porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e boa vontade pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno para a glória imortal. Então, falando, né, que Jesus é esse caminho do sentimento, né, que se a gente consegue trilhar esse mesmo caminho, as coisas vão ficar mais fáceis. E aí eu lembrei... Pode falar. Pode ir. Não, pode ir. Já achou? Senão você perde aí, eu pergunto. Porque eu assisti um estudo do Arthur Valadares, que ele fala muito sobre isso. Que ele fala, por exemplo, que algumas falas de Jesus são contraditórias, né? Que ao mesmo tempo que ele disse, parece que Jesus às vezes é meio bipolar, né? Que ao mesmo que ele falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não é? E aí, no outro momento, ele fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quer dizer, quando você vê isso, você fala assim, bom, mas peraí, trouxe a paz ou não trouxe a paz, né? Como é que é isso? Que, né? Dualidade é essa? Que dualidade é essa de Jesus? É porque, na realidade, existem dois conceitos de paz, né? Existe a paz do mundo, que o mundo apresenta para a gente, e a paz que o Cristo nos apresenta, que ela é diferente, né? Então, o que a gente busca? O que é
de forma exterior, né? Que a gente busca a paz. Aí todo mundo fala assim, o que você quer? Eu quero felicidade, eu quero harmonia, né? A diferença está em como a gente vai alcançar essa paz. Então, a paz que o mundo apresenta é uma paz de ausência total, de luta, de dificuldade, né? Uma mudança de circunstâncias exteriores, né? Então, se tudo ao nosso redor estiver bem, ou seja, se você estiver bem financeiramente, se todo mundo na sua família tiver saúde, se a gente estiver bem profissionalmente, se temos todos os nossos prazeres, se podemos comprar o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, comer o que a gente quiser, que as pessoas fazendo tudo que a gente queira, está tudo bem. Isso é a paz, né? Para nós. Sem dificuldades, uma paz estável. Mas essa é a paz do mundo. E ela não existe. Por quê? Porque quando você está tudo bem financeiramente, alguém, ou você ou alguém adoece. Quando está todo mundo com saúde, você pode ter um problema financeiro. Quando você está bem financeiramente e está bem de saúde, aparece algum problema espiritual, algum problema emocional, psicológico. Então é difícil você ter todas essas áreas equilibradas. Já a paz do evangelho, ela não é pautada nesses recursos exteriores. Se você observar a vida de Jesus e dos discípulos sinceros a ele, né, eles alcançaram a paz como? Através de outros caminhos. E alicerçados em quê? Em outras bases. Eles tiveram uma vida marcada por luta, por desafio, por mudanças constantes. Então, mostra aqui em alguns capítulos, né, por exemplo, o combate interior. Depois eu vou falar do combate interior. Paulo, no começo do livro Paulo e Estevão, ele é mostrado como? Como um homem bonito, né? Um jovem que seria hoje um que tem um carrão do ano, né? Porque ele andava numa biga. Ele era perfeito, era um homem que tinha tudo na vida. No final do livro, ele é um homem que foi apedrejado, estava acabado, envelhecido, judiado, sem dente, esquálido, né? Mas em que momento ele teve paz? Ele tinha paz no começo do livro? Que paz é essa? É uma ambiguidade. Como que um homem pode ter a paz tendo sido apedrejado em nome de Jesus? É isso que a gente não consegue, que a gente tem dificuldade, né? Porque quando a gente está quase conseguindo essa paz do mundo, ela foge das nossas mãos. Por essas questões, né? Porque a gente não tem controle. Não dá para ter controle, né? Então, aqui no livro Pão Nosso, fala bem isso, combate interior, capítulo 178. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então, em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Então, ele fez tudo, né? Discutiu com os doutores da lei, venceu, entregou-se à conquista da situação material, invejável, e conseguiu, combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém, sobrepor-se aos velhos orientadores do povo escolhido. E ainda foi perseguir aqueles que ele interpretava por inimigos da ordem estabelecida, né? Multiplicou adversários em toda parte, feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. E aí surgiu então, só que depois quando ele encontra com Jesus, né, ele começa a fazer o quê? Um combate consigo mesmo. Então ele cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre, aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo,
Dia virá em que será chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e te afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu amigo, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, vê como é que é difícil, né? Paulo, com todo o entendimento que ele teve, ainda assim ele ainda falava, né? O que eu sei eu não faço, né? Tem aquela frase dele. Mas aquilo que eu não quero fazer ainda faço. Então é muito difícil isso, né? No livro Algo Mais, tem uma leitura muito chamada imunização espiritual. Raras pessoas percebem que no mundo existe um risco, vacinas. Dentro da pandemia, por exemplo, a gente está doido para quê? Para vir a vacina. Mas qual é a imunização espiritual que a gente precisa nesse momento? Uma coisa que a gente tem que parar aí para pensar, né? Referimos-nos a um entendimento, auxiliar os outros em silêncio antes que se desmandem através de faltas em que não precisariam comprometer a paz da consciência. Se em derredor de ti muitas vezes surgem desequilíbrios e agitações, podes conservar a serenidade do campo íntimo. À frente de criaturas vinculadas ao teu amor, sequiosas de independência, aprende a libertá-las com a força da compreensão que te felicita. Imprescindível nos preparemos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, a fim de doar a liberação a que nos reportamos. Criaturas amadas que apresentam o nome de filhos e filhas, nem sempre se mostram felizes ao lado do nosso amor. Outros que desempenham junto de nós os encargos de pais ou mães, talvez anseiem por experiências diferentes das nossas. Irmãos e companheiros inesquecíveis, em certas ocasiões, demonstram de modo claro o propósito de se manterem desligados de nós, por vezes fatigados de nossa presença ou do sistema de vida a que nos impomos. Auxiliamo-nos a se livrarem de nós, sem estranheza ou ressentimento. Já que não são crianças, credores de proteção e discernimento, confiemo-nos à escola da vida, em que a divina providência nos internou. E ao liberá-los, estejamos prontos a servi-lo tantas vezes quanto se fizerem necessárias. O amor não cria problemas, cada qual tem seu próprio caminho. E Deus, que ama a todos, saberá prover-nos com os recursos indispensáveis à nossa própria sustentação e sobrevivência, considerando em nós as necessidades de cada um. Então é aquilo, né? A nossa imunização espiritual é também um jeito, né, da gente deixar o outro livre para fazer suas próprias escolhas, né? Num clima de entendimento, de simpatia, de oração, de ajudar em silêncio, né? E seguir trabalhando e servindo, e seguindo sempre, né? O que a gente tem dificuldade de entender é que a maioria das vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Que Jesus muitas vezes faz isso. Nesse livro Calma, capítulo 31, fala justamente isso, silencia e espera. Né? Só o título já diz tudo, né? Então ele fala, se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendes alcançar. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, basta-se-lhes-á simplesmente viver. Então, quer dizer, o Haroldo fala, nesse último episódio que ele fez do Isaías,
ele falou no Salmo 1, que fala da progressão do mal. Primeiro, a gente ouve a sugestão do mal. Depois, a gente segue o mal. E, por fim, a gente passa a zombar do bem. E quando a pessoa já está zombando do bem, você ficar falando com ela nem sempre vai resolver. Às vezes o seu silêncio, né? Porque o que vai é o que... Acho que tem uma passagem do Divaldo, né? Que acho que ele vai falar com Joana sobre alguma coisa, e ele fala assim, mas o que eu falo? Ela fala assim, não fala nada, porque se as suas atitudes não foram capazes de convencer, não vai ser as suas palavras que vai fazer, né? Então, a gente tem que ter essa ideia, né? A Neuvélia congelou, eu vou continuar aqui, tá? Então, nós temos aqui um outro momento, que eu tenho assistido, acompanhado o livro de Isaías, e o Haroldo fala que na primeira parte ele vai falar do julgamento. Voltou? Zé? Alô? Acho que ela está voltando. Então, ele vai, na primeira parte do livro de Isaías, ele vai falar... Deu uma caída, tá? Eu vi, eu fiquei falando aqui sozinha. Imitei você da outra vez. Você chegou a sair mesmo. Então, eu estou falando aqui que eu estou assistindo o livro o estudo do Isaías, que o Haroldo está fazendo na internet, né, no canal do Espiritismo. Então, essa semana ele fez o episódio 26. E na primeira parte do livro de Isaías, eles falam do julgamento, né? O julgamento que é o que se chama de Yom Kippur, que é um diagnóstico de todas as nossas mazelas, de todas as nossas injustiças, tanto individuais, quanto sociais, quanto coletivas, né? Porque esses problemas sociais nascem das nossas questões individuais, né? E aí, aí ele vai fazer uma comparativa, ele pega e vai falar, por exemplo, no livro Céu e Inferno, a gente tem o Código Penal da Vida Futura, nos dizendo que o tribunal que vai acontecer no final, não é um tribunal igual ao do mundo. Não é? Assim como não tem a paz do mundo, não tem um tribunal no plano espiritual igual tem aqui, que tem um juiz, que tem as pessoas que vão te julgar. É a sua consciência, é o encontro consigo mesmo que vai ter, né? Não vai ter um fórum. Então, o juiz seremos nós mesmos, no nosso íntimo, não é? E aí, no livro Céu e Inferno vai falar que para cada imperfeição nossa, gera um sofrimento para o espírito. Ou seja, tudo tem a sua consequência. Esse sofrimento vai trazer um sofrimento para as nossas relações e para a sociedade que nós vivemos. Então, a nossa imperfeição gera um sofrimento nosso, que vai gerar um sofrimento dentro da nossa relação e que vai cair lá na sociedade, né? Então, e Kardec ainda diz que para cada tipo de imperfeição, há um tipo de sofrimento correspondente. O egoísta, o orgulhoso. Então, vamos pensar, ele fala assim, numa pessoa que é destemperada com as palavras. Essa pessoa que não tem equilíbrio na hora de se relacionar, que fala agressivamente, ela vai criar para si um conjunto de sofrimentos, um tipo de sofrimento para si. Porque uma pessoa destemperada, ao longo do dia, ela tem várias discussões. Ela cria um clima em volta dela, né? Quando ela evolui, conforme ela vai se equilibrando, ela vai amenizando o seu próprio sofrimento e com isso vai amenizando também até que o sofrimento das suas relações e o sofrimento da sociedade, até que ela seja um espírito puro. Mas isso demora muito, né? E aí, ele fala lá em Isaías 48, 22, que diz assim, mas para os ímpios e perversos não há paz. O Haroldo fala uma coisa muito interessante nesse estudo, porque ele faz um paralelo das escadas, da escadaria do templo, né? Que tem 13 para subir, 13 para descer, você não desce por onde você sobe e tem o patamar. E ele faz uma divisão dos capítulos, inclusive, que todos os capítulos de Isaías, você sempre pode dividir em 3 e cada vez que você dividir, como se fosse um cristal. Que quando você divide um cristal, né, ele quebra, mas ele vira um outro cristalzinho, né? Vai sempre ficando com o mesmo formato. Então ele fala isso, aí ele vai fazer uma analogia da escadaria com
a justiça, o amor e a caridade, que está lá nas leis morais, e também com a questão da judaica, né? Vou ver se eu acho aqui, né? Esqueci o nome, espera aí que eu vou achar aqui. Então, depois eu vou achar. Então, o Kardec vai falar da imperfeição de um sofrimento correspondente, tá? Então, por exemplo, o que ele vai dizer? Que ninguém tira, a gente fala assim, fulano me tira a paz. Ninguém tira a sua paz. Deus não tira a paz de ninguém. Não é? Quem não tem paz é o perverso. Por quê? Porque ele está no caminho. E o caminho do mal sempre vai existir. A escolha que é nossa. E aquele que está no caminho do mal, esse não tem paz. Basta que ele mude de caminho para que ele tenha paz. Que Deus não tira a paz e ninguém tira a sua paz se ela é sua. Se você tem paz de fato, ela não vai nunca, né? Então, essa pessoa que tem a vida destemperada, né? Que tem a palavra destemperada, a palavra dela é de guerra, desagradável. Ela sempre cria polêmica, ela busca encrenca o tempo todo. E aí a pessoa fala assim, só Jesus na causa? E a gente diria, nem Jesus na causa. Porque se Jesus viesse, ela ia dar um jeito de brigar com ele também. Né? Então, só que não é assim uma coisa ocasional, não é hoje. É normal, vamos dizer, alguém me tira do sério. Pode acontecer. Mas não quando é uma coisa sistemática, uma coisa que se tornou um hábito, que se tornou uma coisa natural na pessoa. Né? Isso, uma coisa cristalizada, que ele chama de cristalizado. Né? Mas Isaías vai falar que o exílio terá fim só para aqueles que se arrependerem e voltarem para o caminho correto. Que para os perversos não há paz, porque eles vão continuar no caminho errado. A possibilidade do caminho do mal sempre existe. O caminho do mal sempre existirá e nele nunca haverá paz. E o sofrimento neste caminho é eterno. Essa que é a ideia de eternidade do mal. Mas só para quem fica nele, né? Mas a gente sabe que os espíritos evoluem, eles adquirem uma diferença e param de escolher esse caminho, né? A lei divina é imutável, né? Então, ele vai fazer... achei aqui. A árvore da vida da cabala judaica, né? Ele faz essa comparação. Que tem a justiça, né? Um dos degraus é a justiça, que significa a soberania de Deus, a severidade. O amor é a outra escadaria, que representa a misericórdia, a docilidade de Deus e a ternura de Deus. E qual que é o patamar? A mistura das duas. É quando se junta, que é a caridade. O que é a caridade? É a junção da justiça com o amor. É quando você tem essas duas questões, né? É você olhar para o seu filho com amor, mas ver que ele está errado. E que você tem que justificar isso. Que você tem que ensinar ele. Quando você olha com amor, mas também com a compreensão, com justiça, mas isso é uma coisa que a gente faz com muita dificuldade. Né? Porque os nossos interesses, seja familiar, seja financeiro, seja qualquer coisa que envolva a matéria, enquanto a gente estiver mergulhado na matéria, a gente vai ter dificuldade de fazer essa junção, de chegar nesse patamar da caridade, que mistura a justiça com o amor. Vale a pena assistir o episódio, tanto esse, todos eles, né? Mas esses últimos 2 episódios do Isaías, nossa, tá fantástico, tá muito bom mesmo. É a coisa para você anotar, para você ficar, porque ele faz umas analogias lá em relação aos capítulos, sabe? Muito legal. Tem mais alguma coisa? Tá no horário aí, hein? Tá, cadê? Tem, mas a gente... O horário tem sim. Passa rápido, né? Passa, né? Que bom. Vamos fazer mas é isso, minha amiga. Nós somos amigas, né? Apesar de... E por quê, né? Que bom. Que bom. Fazer a prece, então, para a gente encerrar. Amigos espirituais, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje, né, com esse desafio, né, de amar aqueles que estão contra,
Porque, na realidade, os nossos inimigos externos, que Jesus nos concita, né, a amá-los, apesar de toda a dificuldade que a gente ainda tem, né, para ter esse entendimento, na realidade, eles são instrumentos de Deus para nos tirarem da nossa zona de conforto, nos mostrarmos, né, mostrarmos a nós mesmos que a gente ainda tem defeitos a serem corrigidos, e nós só temos a agradecer a todos eles. Mas o desafio maior que o estudo de hoje nos trouxe é que a gente aprenda a ver os nossos inimigos internos, que traduzem a nossa reação frente às dificuldades do mundo. Inspira-nos, Senhor, aos dias e horas, o silêncio, a oração, o entendimento e a fraternidade. Que as bênçãos que usufruímos quando conseguimos subir essa estrada, simbolizando também a nossa vibração em planos mais altos, possa se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis, especialmente frente, né, a esse grande desafio que é a pandemia, que nos mostra que vai existir uma vacina, sim, para o nosso físico, mas que a vacina maior é a nossa imunização espiritual, nos sintonizando com o Mestre e com suas leis. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que só nos resta a agradecer. E continue conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Você falando na prece, eu lembrei que ele fala nas máscaras, né? Apesar do episódio dele ser gravado bem antes dessa questão da pandemia, ele fala da máscara que lá na China já se usava, né? Então, qual vacina que nós realmente estamos precisando, né? De fato. Verdade. Né? Então, deixa eu parar de gravar. Até mais, até o próximo estudo, se Deus quiser, quiser. estaremos buscando.